Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre o conjunto dos números racionais. Tenho aqui, a imagem, compondo que no conjunto dos números racionais, que é representado por Q, nós podemos observar que dentro dele nós temos subconjuntos, no qual nós temos conjunto dos números inteiros, que é representado por Z, e o conjunto dos números naturais, que é representado por N, tá bom? Então, os números racionais, eles são os números que podem ser escritos na forma de fração, E também eles possuem uma representação decimal finita e infinita. E também, os números racionais, eles irão apresentar uma representação periódica. Um exemplo, 0,2222. Nós temos o quê? Um número racional, no qual ele vai possuir essa dízima periódica simples, Tá bom? Bem, o conjunto dos números racionais, representado por números racionais, ele vai o quê? Ele vai conter, o conjunto dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais. Olha só aqui, ó. Tá aqui minha canetinha para facilitar um pouco. Deixa eu botar aqui. Nós temos aqui, o conjunto dos números racionais, representado por Q. Dentro desse conjunto dos números racionais, nós temos N, que é o conjunto dos números naturais, que N vai ser o quê? Ele vai possuir os números positivos, e infinitos, ou seja, 0, 1, 2, 3, infinitamente. O conjunto dos números inteiros, que é representado por Z, ele também irá ser o quê? Ele vai ser um conjunto infinito. Porém, ele irá possuir números tanto positivos como negativos. Ou seja, o conjunto dos números naturais, que eu tenho aqui, ele é um subconjunto, ou seja, ele contém, no conjunto dos números inteiros, que também contém no conjunto dos números racionais, tá bom? Aí temos aqui exemplos, de números inteiros. Nós temos o quê? 2, ele é um número natural, Só que os números inteiros são números positivos e negativos, ou seja, os números naturais, eles são subconjuntos, dos números inteiros, Então, quando eu falar assim, 2, ele é um número inteiro? Verdadeiro, porque o conjunto dos números inteiros, eles possuem números positivos e negativos. Aí eu pergunto aqui, 5, ele faz parte do conjunto dos números inteiros? Sim, ele é um número natural, porém, o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Aí nós temos aqui, menos 7. Ele faz parte dos números inteiros? Sim, porque, como eu mencionei, não é positivo e negativo, tá bom? Aí a gente também tem aqui, que também faz parte do conjunto dos números racionais. Ele é composto por números decimais exatos. Nós temos o quê? 0,2, que faz parte, 0,006 também. Nós temos 2,173, que também faz parte, como eu mencionei, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, eles englobam, fazem parte dos números racionais, tudo bem? Temos também que fazem parte do conjunto dos números racionais. Nós temos as dízimas periódicas. Nós temos aqui exemplo, 0,333. É uma dízima periódica simples. Temos a sua fração geratriz, que é 3 nona. Então, faz parte. Temos outro exemplo aqui, 0,2414141. Uma dízima periódica composta. Porém, também faz parte do conjunto dos números racionais, tá bom? E nós temos 2,7, 2,777, infinito, uma dízima periódica, e temos a sua fração geratriz, que é 25 nonos. Então, faz parte do conjunto dos números racionais. Então, nós temos aqui alguns subconjuntos dos números racionais. Nós temos o subconjunto dos números racionais não nulos, que são o quê? Que são formados pelos números racionais sem o zero. Então, todos os números, porém, não vai possuir o número zero. Nós temos o subconjunto dos números racionais não negativos, ou seja, que eles são formados pelos números racionais positivos e o zero. Então, todos os números, incluindo o zero, todos os números positivos, que na própria expressão diz, não negativos.
Temos também o subconjunto dos números racionais positivos, formado pelos números racionais positivos, porém sem o número zero, tá bom? Temos também o conjunto dos números racionais não positivos, formado pelos números racionais negativos e o zero. E temos também o subconjunto dos números racionais negativos, né? Formado, né, por números racionais negativos sem o zero. Então, esses são os subconjuntos dos números racionais. Bem, temos também aqui, que eu vou trazer para vocês, falar um pouquinho, né, e rever alguns conceitos sobre a reta numérica. Olha só, vamos relembrar, né, como localizarmos números racionais na reta numérica, observando esses exemplos a seguir. Ó. Trouxe um exemplo para vocês, ó. Representar na reta numérica, né, o número 1/4. Sabemos que 1/4, né, ele vai ser o que? Ele vai estar localizado entre 0 e 1. Olha só, por quê? Vamos dividir aqui 1 por 4. Ó. 1 dividido por 4, né, vai dar o quê? Ó? 1 eu não posso, coloco 10 aqui, não repara a letra da professora, né? 10 dividido por 4 dá 2, 4 vezes 2 dá 8, né? 8 para 10 dá 2, ó. Aí baixa um zero aqui, ó, vai dar o quê, ó? 0,25. Então, onde a gente vai localizar 0,25? Bem aqui, ó, nós temos o nosso eixo aqui, ó, principal 0, que vai definir, para a direita nós vamos ter os números positivos e para a esquerda teremos os números negativos. Então, 1/4, onde é que a gente vai representar? Bem aqui, ó, que corresponde o quê? A 0,25, tá bom? Então, o que a gente vai ver? Vamos dividir, né, o segmento AB, que vai de 0 até 1, em 4 partes iguais. E considerar uma dessas partes a partir do ponto A para a direita, tá bom? É só você contar aqui, ó. Os números positivos são para a direita, para direcionar. E os negativos para a esquerda. Nós temos 0,25, ó. Temos 0 aqui, ó, 0,25. Bem aqui que a gente posiciona, tá bom? Então, vamos fazer mais um exemplozinho para vocês ficarem claros. Nós temos o quê? Menos 9,5, que vai dar o quê? Igual a menos 4,5, ou seja, é só dividir numerador por denominador. Então, positivo a gente posiciona na direita e negativo posicionamos na esquerda. Então, encontramos o que da divisão dessa fração? Menos 4,5. Nós temos aqui nosso eixo 0, iremos contar, ó, 1, 2, 3, 4, né? 4,5, bem aqui, ó. Então, nós temos a localização aqui do menos 4,5, tá bom? Vamos fazer outra, ó, menos 3. Ó. Onde é que a gente localiza? Ó, a bolinha verde. Vamos contar o 0, né? Ó, 1, 2, 3, ó, menos 3. E agora vamos localizar 3,2, que é o quê? Da divisão de 16 quintos, né? Iremos encontrar 3,2, ó. 0, 1, 2, 3, ó. Bem aqui a gente posiciona 3,2, tá bom? Lembrando, direita, números positivos, posicionamos à direita e negativo à esquerda, tá bom? Vamos ver esse outro exemplo aqui, o 5, ó. 5 positivo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Outro exemplo para a gente ficar craque na reta, ó. Nós temos menos 25 50avos. Só fazer a divisão que iremos encontrar o quê? Um meio negativo. Quando a gente divide, dá o quê? 0,5. Então, 0 tá aqui, posicionamos o nosso rosazinho aqui, ó, 0,5. Temos outro, ó, 0,5 positivo. Já é o contrário, ó. Onde é que essa bolinha verde vai? Olha só, bem aqui, ó. Certo? 0,5 negativo, ó. Olha a diferença do rosa para o verde. O rosa, ele diz o quê? Que é negativo, ó, tá aqui. E o verde, ele diz que é positivo. Temos aqui o azul aqui, ó, 15 dividido por 5, encontramos 3. Onde a gente posiciona? Bem aqui, ó, contando, ó. 1, 2, 3, tá certo? Temos outro, menos 2 oitavos, encontramos o quê? 1/4, né? Que fazendo a divisão de menos 1/4, encontraremos, ó, posicionaremos bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque é negativo. Então, na comparação de números racionais, né?
significa dizer se um número, né, é maior que o outro ou se é menor, ou ainda se é igual. Então, vamos rever, né, como comparar dois números racionais. Ou seja, todo número, né, racional negativo é menor que todo número racional positivo. Olha só aqui, só uns exemplos. Menos 4,6 é menor, né, que 7,8. Menos 1/3 é menor que 13. Menos 1/5 é menor que 3/4. Todo número racional negativo é menor que zero. Menos 5 é menor que zero. Menos 12,4 é menor que zero. E menos 6/11 é menor que zero, tá bom? Então, vamos ver algumas operações, né, com números racionais. Então, na forma fracionária, o que é? Nós temos que estudar, né, dois casos. O primeiro deles refere-se às frações com denominadores iguais. E o segundo, a frações com denominadores diferentes. No primeiro caso, quando temos frações de mesmo denominador. Então, para somarmos ou subtrairmos frações de mesmo denominador, mantemos o denominador e somamos, né, ou subtraímos os numeradores. Olha, vejamos um exemplo. Aqui, ó, menos 34/11, menos 1/11. Repetimos o denominador, né, 11. E fazemos o quê? Iremos fazer a subtração aqui, ó. Mais, ó. Menos com menos, né, ó. Mais, então. Menos 34, ó. Olha só aqui, ó. Menos 34, menos 1. Vai dar o quê? 34, menos 34, mais 1. Então, mais com menos vai fazer o quê? Uma subtração, né? Então, vai ser o quê? 34 menos 1 dá menos 33/11, ó. Mais com menos dá menos. Meu sinal permanece negativo. Menos 33/11 dividido por 11, encontramos, né, que menos 3. No segundo caso, com denominadores diferentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar o mínimo múltiplo comum. Olha só, a gente vai observar que esse exemplo ele é divergente do primeiro caso. Que o primeiro caso nós temos tudo igual. Quando a gente tem tudo igual, repete. E o que a gente faz? Soma ou subtrai. No segundo caso, a gente vai fazer o quê? Vai buscar o MMC, né? Fazer a fatoração. Que a fatoração de 5 e de 6 vai ser o quê? 30. E o que a gente vai fazer? Vai buscar frações equivalentes. Como? Fazendo o quê? A divisão, primeiramente, ó, desse meu primeiro denominador, ó, 30. Dividido por 5 dá 6. 6 vezes menos 3 dá menos 18. Já encontramos a primeira fração equivalente. Aí o segundo, ó, 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Olha só, já temos os denominadores iguais. Repetimos aqui que é 30. E iremos fazer o quê? Iremos fazer menos 18 com menos 5. Que vai dar o quê? Ó, menos com menos, somamos, porém continuamos com sinal negativo, que vai dar o quê? Menos 23/30, tá bom? Quando a gente se depara com multiplicação de números racionais, na forma fracionária, nós multiplicamos os numeradores, né, entre si e em seguida os denominadores. Olha só, menos 4 multiplicado por menos 15 vai dar o quê? 60. 9 multiplicado por 7 vai dar o quê? 63, né? Fazemos o que? A simplificação. Podemos simplificar tudo, ó, por 3. Então, 60 por 3 dá 20. E 63 dividido por 3 dá 21. Então, nós vamos ter o quê? 20/21. Quando nos deparamos na forma decimal, para multiplicar um número decimal por outro número decimal, o que a gente deve fazer? Multiplica os números, né, como se fossem números naturais. Colocar a vírgula no resultado, né, de modo que a quantidade de casas de números decimais seja igual à soma da quantidade de números decimais, ó. Fazemos a multiplicação normalmente, né, ó. Quando concluímos, o que a gente conta, ó? A gente vê um algarismo na parte decimal e outro. Então, vamos ter o quê? 2, ó, duas casas para contar. 1, 2. Então, 1, 2, 8,82, tá bom? Faz a multiplicação normal, depois faz o quê? Só a contagem das casas após a vírgula, para colocar o quê? Para mim posicionar a minha vírgula. Na divisão de números racionais, o que a gente vai fazer? Mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Nós temos 12/7 dividido por
menos 1/4. Então, conservamos a primeira fração, 12/7. Porém, o meu sinal não está dividindo, vai ficar o quê? Multiplicando. E invertemos a fração. Não está menos 1/4, vai ficar menos 4/1. Aí, o que a gente tem? Multiplicação de frações, ó. 12 vezes 4, menos 4 dá menos 48. 7 vezes 1 dá 7. Então, 48, menos 48, 7/2. Trouxe alguns exemplos para a gente ficar mais craque, né? Olha só aqui. 0,21 é um número racional? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Hein, pessoal? Verdadeiro, não é? Menos 1 é um número racional? Sim, menos 1 faz parte dos números racionais, porque ele faz parte do conjunto dos números inteiros. Como eu mencionei para vocês, nós temos os conjuntos dos números naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. Então, menos 1, ele faz parte do conjunto dos números racionais. O oposto de menos 13/5 é de 13/5 é menos 13/5? Verdadeiro. Na letra D a gente tem o quê? 1,41, 42, 13, 56, infinitamente. É um número racional? Falso, pessoal. Por quê? Porque a gente vai estudar um pouquinho mais à frente sobre o número dos irracionais. E essa dízima que a gente tem aí, ela não é uma dízima periódica, ela tem um número que não tem um número se repetindo constantemente, tá bom? Então, essa opção aí é falsa, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, né? A gente fez uma breve revisão, né, sobre os números naturais, inteiros, conjunto dos números racionais e o posicionamento na reta numérica. Qualquer coisa, se vocês não compreenderam, né, eu peço que vocês voltem novamente à aula, né, e procurem fazer os exercícios propostos, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima!